Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, testando um microfone novo aqui, vamos ver se ele pelo menos funciona, para fazer a tier list do elenco do Santos depois deste primeiro trimestre de 2023. Lembrando que o Santos não joga mais em março, o trimestre já acabou há 10 dias desde que o Santos eliminou o Iguatu na Copa do Brasil. Não tem lá muita notícia, não tem lá muito assunto, então eu resolvi olhar o elenco do Santos, perceber que tem 42 jogadores nesse negócio e fazer uma tier list, ou seja, trazer prateleiras aqui, como dizem por aí, para a gente mostrar, né, o que está faltando, quem não deveria estar aí, quem deveria, enfim. São 42 jogadores no elenco e mesmo assim o Santos quer 7 reforços. O Santos internamente tem noção de 7 peças faltantes. A gente acha que são as 42 mesmo. E tem 42 caras no elenco. Lembrando que eu coloquei alguns do Sub-20 que tem treinado profissional, inclusive treinaram nessa segunda-feira. Então, se treinou, faz parte do elenco. 42 se o time ainda é ruim do mesmo jeito. Inacreditável. Bom, as prateleiras são titular absoluto, titular porque não tem concorrência, bom pro elenco, muito cuidado com ele, se der para vender, vende, pelo amor de Deus, doa, e é inacreditável que esteja aqui. Sem mais delongas, vamos começar essa definição, lembrando que é só opinião e num tom de bom humor também, não precisa se irritar, muito menos xingar, e se você discordar, pode fazer a sua própria tier list, prateleira, enfim, o que você quiser. Nos comentários não tem o menor problema. Vamos lá. Lembrando que é em ordem alfabética, não ordem de posição, então deixa eu puxar o Alisson aqui que eu tinha ajustado no lugar errado. Pronto, o Alex. O Alex eu vou colocar em se der para vender, vende, porque ele não vai ser titular desse time. Poderia ser bom pro elenco até, né? Poderia ter subido aqui bom pro elenco, mas é aquilo. Ele já teve emprestado lá para Portugal. O Santos acabou não lucrando com venda dele, ele voltou do empréstimo do Famalicão. É uma peça daquelas que se você consegue vender para um time português, você lucra alguma coisa. Sei lá, eu nem lembro se foi lucro, mas peças como Jubal, Leandrinho, Poroso, esses caras que você manda lá pro futebol de Portugal, Bruno Marques, e reza para alguém pagar alguma coisa. O Alisson, bom, o Alisson é a definição de bom pro elenco, né? Ele veio pro Santos porque é bom pro elenco. O Ângelo, eu vou colocar em titular porque não tem concorrência, o que para muita gente vai ser hipocrisia de minha parte, mas tudo bem, estou aqui para isso. Mas na verdade, porque eu defendo que ele seja titular hoje, sim, mas não absoluto. Eu gostaria que tivesse alguém que pudesse deixar o Ângelo no banco para jogar menos minutos e com menos pressão. O problema é que não tem, na minha visão, e quando a gente chegar em outros atacantes de lado, eu vou explicar. Então, para mim, o Ângelo é titular porque a concorrência é horrorosa. Seria muito bom que ele tivesse um concorrente que pudesse mantê-lo um pouco no banco para ele crescendo aos poucos. Mas não tem. Vinícius Balieiro, é inacreditável que esteja aqui. É o que eu tenho a dizer. Não deveria, porém está, e às vezes ainda entra em campo. É desesperador. Cadu não, Balão, desculpa, o Balão. O Balão tem que ter muito cuidado, né, com o nosso João Vitor, volante do Sub-20, treinou com o profissional nessa segunda, entrou na lista, e tem que ter cuidado, não dá para queimá-lo rápido, ele é capitão do Sub-20, inclusive, fez boas partidas nessa primeira parte, foram 3 rodadas já do Brasileiro Sub-20, tem análise do time, inclusive, citando o Balão aqui no canal, pode procurar caso não tenha assistido, então tem que ter muito cuidado, jogador da base tem que ter muito cuidado. Bauerman. O Bauerman é titular porque não tem concorrência. Os zagueiros são fracos. O Bauerman está em péssima fase, pelo menos estava até o fim do Campeonato Paulista. Mas dentro da concorrência que ele tem que ser titular, é o que tem. O Breno é um goleiro que estourou o Sub-20 há uns 2 anos, já tem 22. Ele é meio que o 5º goleiro do Santos no momento. Não vai jogar, nada contra, poderia ser até um bom pro elenco. Mas eu vou colocar em se der para vender, vende, porque de repente vai que o Santos arranja um trocado no goleiro, não vejo problemas. O Cadu, para quem não conhece, é lateral direito da base, também estourou a idade após a copinha, é um caso difícil. Eu vou colocar em muito cuidado, mas não pensando nele no profissional. Eu realmente acho que ele não vai ter espaço, eu acho ele abaixo de João Lucas e Natan, que a gente não é muito fã. Mas não precisa queimar a carreira do menino. Tem que ter cuidado, o Santos talvez renove, empreste ou ajude o menino a procurar um clube legal para ele seguir a carreira. Não tem por que doar o Cadu de qualquer jeito. Ele pode assinar um pré-contrato, se não é esse mês, é mês que vem. O contrato dele está por acabar, vai dar 6 meses para acabar. Ele vai poder assinar um pré-contrato. Camacho,
Camacho é inacreditável que esteja aqui, fui contra a renovação, ela jamais deveria ter existido. O Santos fez isso mesmo assim, às vezes ele nem entra em campo, é desesperador. Eu não sei porque o Camacho está aí, mas está. Carabarral vai dividir opiniões, mas eu vou colocar em bom pro elenco, porque um meia ali na esquerda, uma opção de 4-4-2 que o Odair nunca vai utilizar. Deixa ele no banco, não me incomoda tanto assim. O Daniel Ruiz, eu vou colocar em muito cuidado, mesmo ele não sendo da base, mas é porque é importante lembrar que ele tem 21 anos, veio de um outro país e tinha sido convocado para a seleção e atuado dias antes de fechar com o Santos. Não entrou na posição dele, que é meia com o Odair, só entrou de ponta e em situações catastróficas, tipo a derrota para o Ituano. Então tem que ter cuidado com o Ruiz, não serei eu a queimá-lo, posso garantir. Tal como o David Washington, que também vai por muito cuidado com ele, porque, pelo amor de Deus, é um moleque de 17 anos, treinando entre adultos. Quando você tinha 17 anos, lembre, você não conseguia andar entre adultos sem se achar estranho. Imagina o David que tem que treinar, brigar fisicamente no corpo com adultos. É muito difícil. Por favor, muito cuidado com o David. O Derek, cara, o Derek, pelo amor de Deus, doa. O Derek sequer deveria estar no clube. Inclusive, curiosidade, um dos jeitos de você perceber quem anda treinando profissional, caso não haja divulgação do próprio Santos ou apuração por aí, é entrar no Flickr do Santos, sim, o Flickr, que é lá que o Santos publica as fotos de treino, jogos e tal, eventos. E o Derek não aparece há muito tempo. O Kevin Maltos, por exemplo, apareceu no treino de hoje, segunda-feira. O Derek não, fica a curiosidade. Onde está Derek? Não sei, de repente ele estava lá e você não tem foto, claro. Diógenes. Cara, o Diógenes, eu vou até adiantar o Mazotti. Cadê o Mazotti? Tá aqui, ó. Os dois ali, bom pro elenco. Terceiro e quarto goleiro. Se você perde um dos goleiros, alguém tem que ir pro banco. Normal, deixa-os lá. Não me incomoda em nada a existência dos dois. O Dodge é o primeiro que vai para titular absoluto. Hoje, com esse elenco, você tem uma posição, tirando o João Paulo. Se bem que você fala para você contratar um goleiro também, não pelo João Paulo, mas enfim, pelos outros. Mas tem uma posição que você fala, tá, esse cara é titular, vamos arranjar alguém para jogar do lado dele, é o Dodge. Né? É o Dodge, para mim, né, o melhor jogador do Santos no primeiro trimestre, até acima do João Paulo, que teve suas falhas. Vou colocar o Dodge em titular absoluto. O que não é o caso do Ed Carlos, que eu vou colocar em bom pro elenco. Um jogador que desde o ano passado estourou a base, mas é importante ele ter mais um meia reserva, como o Carabarral e o próprio Ruiz, né? Mas nessa prateleira do bom pro elenco, eu acho que o Ed Carlos cabe, nem fez pré-temporada, voltou a treinar há pouco tempo por causa da lesão no ombro. Bom pro elenco, tá bom. Felipe Jonathan, se der para vender, vende. O Santos já perdeu oportunidades e tudo indica que perderá outras, não tá muito afim de vender. Mas eu, você e todo mundo adoraríamos que o Felipe Jonathan fosse vendido. Tomara que o Santos um dia assim consiga. O Rodrigo é um pouquinho polêmica, eu vou colocar em titular absoluto, mas porque acho que com dois volantes é até discutível. A gente daqui a pouco chega em alguém que pode discutir sobre isso. Mas se for o caso de três, como o Odair tem treinado, é o Rodrigo e mais dois. É o Rodrigo atrás, o Dodge na frente, e você discute o cara do outro lado. Eu vou colocar titular absoluto, dando créditos pelo ano passado, tentando tirar da memória que ele quis ir pro Peñarol no começo do ano, e que jogou bem mal, né, quando teve oportunidades nesse primeiro trimestre. Mesmo assim, eu vou dar um voto de confiança porque eu tô de bom humor. O Ivonei, cara, o Ivonei muito cuidado. Acho que a gente tem que olhar pro Ivonei jamais como solução, forçá-lo a ser solução, e sim como alguém que pode ajudar, não pode queimar etapas, subiu, treina, seja reserva, entre às vezes de meia e não de ponta, que sabe Deus por que o Odair coloca às vezes, tipo o Ruiz. Mas tá bom, deixa o Ivonei ali. Poderia subir para bom pro elenco, tá? Mas eu vou deixar muito cuidado por ser mais jovem que o próprio Ed Carlos. Por exemplo, o Joaquim, cara, a dupla de zaga aqui em titular porque não tem concorrência. Acho que muito pouco tempo para falar que é absoluto. Parece absoluto pela concorrência. Isso tem uma categoria que não tem concorrência entre o Joaquim. Então, o Joaquim Bauerman, que é o titulares, dupla de zaga titular porque não tem concorrência. Essa é a realidade para mim. João Lucas, eu vou ser meio, não sei se polêmico, mas talvez estranho. E se der para vender, vende. O Santos não vai vender o João Lucas agora, não é uma possibilidade. Mas, e ele é, né, de fato, titular porque não tem concorrência. Porque a concorrência é o Natan, que, meu Deus do céu. Só que assim, os dois estão bem mal, sendo bem honesto, um tá pior que o outro. Se desse para fazer um lucro em cima dele, eu faria. Inclusive, eu vou adiantar o Natan aqui, no mesmo lugar. Ó. Se der para vender, vende. O Natan ainda tem um agravante. O Natan é mais jovem, se eu não me engano, e tem 4 anos de contrato. É um contrato mais longo que o do João Lucas. Você faz um contrato com um cara desse que você pega sem ter jogado no Brasil antes, tira de Portugal para vir para cá, pensando em revenda. Então, se der para vender, vende.
O João Paulo, claro, titular absoluto, isso não tem discussão. Kevin Maltz, que treinou com o profissional, pelo menos nessa segunda, não sei se foi a primeira vez ou não. É muito cuidado, até porque é um cara que vem de 2 lesões graves, com muito tempo fora. Jogou bem no Sub-20, tem análise aqui, inclusive tática da vitória contra o São Paulo. Da vitória contra... De quem que são os ganhos? Do Atlético Goianiense. Não tem tática, mas tem não tem tática com tela, mas tem comentários meus táticos também. Se você quiser assistir, caso não tenha, como eu falei antes. O Kevson, também muito cuidado com ele. É um menino que nem é para treinar profissional, mas como você está desesperado, já que as duas laterais são bem fracas, treinou e tem sido titular do Sub-20. Também tem análise dele. Na vitória contra o Atlético Goianiense semana passada, de quinta-feira, tem uma análise de alguns minutos sobre ele, vale a pena, se você quiser saber mais sobre ele, ouvir o que eu falei. Quer dizer, né, eu acho que vale. Então, muito cuidado também, mais um menino da base. Lucas Barbosa, eu vou polemizar aqui. Eu vou colocar em se der para vender, vende. Nunca chegou proposta por ele, até onde eu sei, mas é um cara que, para mim, eu não queria ter no elenco, e às vezes ele vira titular porque o elenco é curtíssimo. Se desse para lucrar com o Lucas Barbosa e não com peças que para mim são melhores de maior potencial, seria uma boa. Tal como o Lucas Braga, já coloco aqui ao lado também, se der para vender, vende. Mas no caso do Lucas, é mais um... Perdemos o tempo, né? Não sei se o timing de uma proposta tão boa contra o Al-Ahly vai se repetir. Tomara que sim, mas eu falei recentemente. O Lucas, para mim, não tem evoluído, o que tem muito a ver com o ambiente ali, né? O time é fraco, como você evolui alguém com um time desse. Mas eu gostaria de ter visto mais do Lucas recentemente. Jogou lesionado também, tá tratando lesão, inclusive. No pubis, que é difícil, a gente sabe. Mas se tiver uma proposta legal, que a gente não sabe se foi o caso do Botafogo, eu acho que tem que vender. Lucas Lima. O Lucas Lima é definição de titular porque não tem concorrência. Não tinha meia, contrataram um meia, ele é titular. Agora tem vários, mas é isso. O Lucas Lima foi contratado para ser o meia titular, simplesmente porque precisava de alguém ali. O Lucas Pires, cara, eu vou botar também os 4 laterais em se der para vender, vende, porque o Lucas tem sido decepcionante, mais ou menos há um ano, desde que assinou o contrato profissional, né, renovação. Não tem jogado nada, não evolui defensivamente, ofensivamente parou no tempo. Eu realmente estou decepcionado com o Lucas Pires, que é uma pena, vejo muito potencial nele e gostaria de ter errado quando eu falava na copinha do ano passado que eu não via o Lucas brilhando tanto no profissional, porque a defesa era muito, muito fraca. Tem sido e no ataque não tem compensado. Uma pena, uma pena. Luiz Felipe, cara, pelo amor de Deus, doa. Não é para ele estar aqui até hoje. 7 anos de Luiz Felipe no Santos, não tem o menor sentido. Também dá para ser, se der para vender, vende, porque lucrar em cima é uma boa, mas se quiser doar, doa. Só vai, cara. Todos para seja feliz, só não no Santos. O Maicon, eu vou polemizar. Pelo amor de Deus, doa. E eu vou explicar por quê. Ele não é titular porque eu acho que os dois, Bauerman e Joaquim, estão acima. Pode ser bom pro elenco porque você precisa ter zagueiros reservas. Mas eu acho que apesar de curtíssimo, o ciclo do Maicon já encerrou. Difícil vender, porque pela idade e tal. Pelo amor de Deus, doa. É polêmico, é isso aí. O Marcos Leonardo, para mim, é titular absoluto. Também caberia em falta de concorrência, porque ele não tem concorrentes na centroavância. Mas eu vejo muito potencial nele. Acho que o time estraga muito. Também precisa se ajudar. Contra o Iguatu ele podia ter marcado uns 8 gols e ter virado artilheiro do mundo só naquele jogo. Não fez. Mas eu gosto muito do Marcos. Mendonça, eu não gosto nada do Mendonça. Então, se der pra vender, vende. Vendeu o Mendonça? Cara, eu vou dar uma dica pra vida aqui. Deixa eu recusar uma ligação. Pronto. Liga no São Paulo, que era a concorrência, né? E fala assim: ô Ceni, ou qualquer outro diretor lá, vocês não queriam, cara? A gente vai comprar o Soteldo. Ele vai ficar sem espaço no time titular. Vocês estão precisando. Quer investir um dinheirinho, não? Fica a dica aí. Messias. Mais uma polêmica aqui, vamos ver. Porque assim, ele não é titular, obviamente. Ele poderia ser... Olha que lados opostos. Ele poderia estar inacreditável que esteja aqui, porque ele jamais deveria ter sido contratado, um zagueiro do time rebaixado. Porém, contudo, todavia, ele pode ser bom pro elenco para simplesmente ter um reserva. Porque os outros 2 zagueiros mais velhos estão aqui. Tem os meninos, mas inclusive vai entrar o Zabala daqui a pouco. Mas não garantem nada. Tem o Alex já, por exemplo. Eu vou colocar em bom pro elenco, porque, de novo, eu tô fazendo isso aqui no bom humor.
tão bom humor quanto o Miguelito, né? Muito cuidado com o Miguelito, o maior boliviano, perdão, de todos os tempos, e não só no futebol, mas no mundo, na vida. Miguelito tem que ter muito cuidado com o nosso Miguel Terceiros. Juan, cara, eu não vou me alongar no Juan, não. Pelo amor de Deus, acho muito fraco, não deu certo no profissional. Tomara que me cale, é claro. Sandrin é bom pro elenco. Poderia ser titular pela falta de concorrência, mas no caso específico dele tem, né? Que são Dodi e Fernandes. Acho que fez um bom primeiro trimestre antes de se machucar, evoluiu, melhorou em relação ao ano passado, foi bem mal. Comete suas besteiras ainda, como o pênalti contra a Ferroviária no Canindé, mas foi o líder de desarme do time no Paulista, por exemplo. Como não tem aqui um reserva de luxo, acho que ninguém aqui é um reserva de luxo nesse elenco, um bom pro elenco. Acho que o Sandri tá ali, tem que ficar. O Soteldo é absoluto, né? Tem que comprar e tem que ser titular. Esse aqui é inacreditável que seja aqui. O Zabala tem que ter muito cuidado, é um menino que acabou de subir pro profissional, boliviano, 19, né? Ainda nem fez 20 anos, poderia ter mais um ano de base, renovaram essa semana, tem que ter muito cuidado para não queimá-lo, até porque é uma posição que tá todo mundo muito mal, então em algum momento vão cogitá-lo como salvação e isso não pode ser feito. E o Zanocelo, que é a definição de se der para vender, vende, que é o que não fizeram. Sabe Deus por quê? Tchau.